4, versículo de número 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Querido Deus, graças te damos pela operação do Senhor nas nossas vidas, através dos louvores que foram cantados. Querido Deus, que a tua palavra que foi lida encontre lugar em nossos corações, e não somente nos nossos, mas de todos quantos terão acesso a essa mensagem nas redes sociais. Que o Senhor possa operar salvação, renovo, que o Senhor possa manifestar a tua graça para abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, fala daquilo que é a vontade do Senhor e o propósito do Senhor. O Senhor procura por verdadeiros adoradores. O Senhor não está procurando por religiosos apenas, mas por aqueles que de fato são adoradores verdadeiros de Cristo Jesus. É isso que o Senhor está procurando. E a grande pergunta que nós devemos fazer a nós, dentro dessa proposta, é: se eu tenho sido um verdadeiro adorador do Senhor. Essa é uma pergunta que cada um deve fazer com sinceridade e refletir a respeito disso. Se nós estamos sendo verdadeiros adoradores, ou se nós estamos sendo religiosos apenas. Porque o Senhor está procurando aqueles que de fato ofertam a Deus uma verdadeira adoração. Aquilo que de fato sai com sinceridade do coração alcançado pela graça de Deus. Embora esse versículo que nós lemos aqui fale disso, ele está dentro de um contexto que é importante nós falarmos e meditarmos nesse contexto, porque eu creio que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração, e não somente ao nosso aqui, mas aqueles que terão acesso a essa mensagem. O Senhor Jesus está falando, está num diálogo com uma mulher que é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana ou a mulher de Samaria. A palavra do Senhor registra esse encontro marcante, maravilhoso entre Jesus e essa mulher. Um encontro que marcou a vida dessa mulher, e não somente dela, mas marcou a vida de muitos que habitavam naquela cidade, por causa do encontro de Jesus com essa mulher e do testemunho dela. Outros também tiveram a mesma oportunidade de encontrar com Jesus e de experimentar de Jesus uma bênção de salvação. É verdade que muitos de nós precisamos de muitas coisas, de muitas bênçãos. Às vezes, no campo material, profissional e até mesmo no campo físico. A cura de uma enfermidade que às vezes aos olhos dos homens não tem solução, mas nada é impossível para Jesus.
Mas a maior bênção que o homem pode alcançar em Cristo Jesus é a salvação da sua alma. O homem pode estar muito bem financeiramente, o homem pode ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, de poder chegar ao final da sua vida e dizer que bom, o que eu lutei para conseguir, eu consegui. Não são muitos que podem dizer ao final da sua vida que realizaram tudo que desejaram no campo profissional. Não é verdade? Mas ainda que alguém chegue ao final da sua vida com uma vida de sucesso profissional, se ele não tiver uma certeza de salvação, é inútil. Não faz sentido. Nada disso. Como aquela parábola que Jesus contou daquele homem que era rico e que colheu muito, juntou muita riqueza, mandou fazer um celeiro enorme para guardar tudo que ele tinha produzido. E quando já o celeiro estava lotado, colheita farta, ele disse assim: agora eu posso descansar a minha alma. Descansa, aproveita. Olha que vida que você tem agora para aproveitar. Assim, muitas pessoas acumulam riquezas com o intuito de chegar um dia poder gozar delas. Não há nenhum pecado nisso. A Bíblia diz que Deus abundantemente nos dá a riqueza, os bens materiais, também para gozarmos daquilo que é possível no campo material. Mas ainda que eu chegue a um ponto como esse, de poder ter uma vida bem sucedida e falar assim: agora eu posso aproveitar a vida, se eu não tiver a certeza da salvação, é inútil. Porque na parábola de Jesus, quando aquele homem diz assim: agora alma, descansa, folga, logo hoje te pedirão a tua alma. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o dia que nós vamos partir desse mundo. Ninguém sabe quanto tempo nós temos ainda aqui. E às vezes nós lutamos tanto para acumular tanta coisa, e às vezes nós preocupamos tão pouco com aquilo que é o mais importante, que é a nossa alma, que é a nossa vida com Deus, que é a certeza da salvação. O mais importante é isso. E no encontro dessa mulher com Jesus, Jesus pode oferecer para ela esse grande presente, que é a salvação. A salvação é um presente que Deus oferece ao homem pecador. Nenhum homem, com seus esforços, com a sua dedicação, até em querer viver uma vida moral, digna, reta, e tem muitos que têm uma vida no campo moral, de retidão. Quantas pessoas a gente conhece assim? É claro que não são a maioria,
Mas sempre a gente conhece um e fala assim, essa pessoa é pessoa íntegra. Essa pessoa sempre gostou das coisas certas. Essa pessoa sempre gostou das coisas justas. Não é verdade? Existem pessoas com essas características. Mas ainda assim, se não tiver o encontro com Cristo Jesus, vai morrer, mesmo cercado de virtudes, no campo da moral. A menos que o homem experimente uma experiência interior de salvação, ele morre, às vezes até como religioso, mas sem certeza da vida eterna. A palavra do Senhor diz assim, diz que Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. E no caminho teve que passar por Samaria. O evangelista fez questão de registrar esse detalhe antes do encontro de Jesus com Samaria. Jesus teve que passar por Samaria. E aí nós perguntamos, por quê? Por que ele teve que passar por Samaria? Se ali não era o único caminho para ele chegar ao seu destino. Aliás, como os judeus não se davam bem com os samaritanos, por questões preconceituosas, raciais, religiosas, não se comunicavam, não se misturavam. Os judeus evitavam passar por esse caminho que Jesus passou. Embora esse caminho fosse o caminho mais curto, os judeus preferiam andar muito mais do que passar por esse caminho para evitar de encontrar com o samaritano. No entanto, a palavra de Deus diz que Jesus teve que passar. A Bíblia não diz que Jesus teve, por qual ocasião Jesus teve que passar ali. A Bíblia diz que os discípulos foram comprar comida no arraial e Jesus ficou ali naquele poço para descansar um pouco. Mas é bem mais provável que a necessidade de Jesus passar por Samaria não estava relacionada com a necessidade do alimento físico que os discípulos foram comprar. Até mesmo que quando eles voltaram com os alimentos, com os pães, e ofereceram a Jesus, come, insistiram com Jesus, e Jesus vai responder assim: olha, eu tenho uma comida para que e esse cara pensou, mas que comida é essa? Será que ofereceram alguma coisa para ele? Ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é realizar aquilo pelo qual eu vim realizar. Todo o tempo que Jesus podia aproveitar, nesse pouco tempo do seu ministério de 3 anos, diz a palavra que Jesus andava dia, noite, muitas das vezes sem lugar para descansar, e ele fazia de tudo para ir e levar uma bênção aonde estava o necessitado. No campo da necessidade humana se encontrava também os samaritanos. No plano da redenção, no projeto da redenção, também se enquadravam os samaritanos.
Então Jesus passa ali porque ele precisava levar a bênção para os samaritanos. E é interessante porque ele para naquele poço, cansado da caminhada, senta ali, e diz a palavra do Senhor que ali chegou uma mulher, e Jesus disse para aquela mulher: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa em ver um judeu pedindo para ela, primeiro um judeu dirigindo a ela uma palavra. Além de ser judeu, se dirigindo a um samaritano. E além de se dirigir a um samaritano, uma samaritana, uma mulher. Tudo isso causou espanto, surpresa na vida dessa mulher. E ela diz assim: você é judeu e eu sou mulher samaritana, como é que me impede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Que diálogo! Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Tem muitas pessoas assim, não tem noção do presente que Deus tem reservado para ela. Vive uma vida longe, distante, às vezes até religiosa, mas sem experimentar o verdadeiro presente que Deus tem para a vida do homem. Jesus continuou dizendo: e com quem está falando? Então, se você soubesse o presente que Deus tem para você, que presente é esse? Salvação, pessoal. Se você soubesse que Deus tem algo, Deus tem salvação para te oferecer, e quem é que está falando com você? Porque é importante esse detalhe. Quem estava falando com ela? Não era um profeta, não era um líder religioso, mas era o Messias, tanto aguardado, tanto por judeus como por samaritanos. E o Messias estava ali. O Messias aguardado estava naquele momento diante dela, se revelando a ela. Se você soubesse quem está falando com você, me pediria e eu lhe daria água viva. Naquele momento ela fica sem entender como que primeiro ele me pede água, agora ele me oferece água, e aí ela questiona: mas o senhor não tem vasilha? O senhor não tem uma corda para tirar a água desse poço? E Jesus respondeu: quem beber dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Aí Jesus fala do mistério da salvação. Esse mistério da salvação, quando o homem tem um encontro com Jesus e pode experimentar uma operação interna no ser humano. Se você tomar dessa água, nunca mais terá sede. Se você tomar da água que você veio buscar aí, você vai ter
sede. Sabe, as nossas preocupações com as nossas necessidades nesse dia, elas vão sempre existir. Resolvemos um problema hoje, resolvemos outro amanhã, mas sempre vamos ter as nossas necessidades diárias. Mas Jesus está falando de uma água que dessedenta a sede da alma. Assim, essa água que eu tenho para oferecer, você nunca mais vai ter sede. Por que você não vai ter sede mais? Porque quem é que sente sede? Quem está longe da fonte, né? A gente pode até sentir a necessidade da água, vem a sede ali, imediatamente você está na fonte, você não passa a sede, você não sofre a sede, porque você tem fonte, você tem água. E aquele que tem encontro com Jesus, diz a palavra do Senhor, que no seu interior passa a habitar o Espírito Santo de Deus. Jesus certa vez fez um convite em uma festa: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele estava falando do Espírito Santo, que seria dado àqueles que nele creem. Aqueles que crescem em Jesus receberiam o Espírito Santo como se fosse uma fonte de água para dessedentar a sua sede. Quem tem o Espírito Santo habitando na vida dele, quem é de Cristo, tem o Espírito Santo no seu interior. E quem tem o Espírito Santo no seu interior, tem tudo. Tem tudo, irmãos. Nós temos tudo quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Porque a nossa alma é dessedentada. E se tem uma coisa que a alma do homem tem, é sede de Deus. E de Deus vivo. Ela precisa ter esse relacionamento com Deus. Ela precisa se relacionar com Deus. Ela precisa ouvir Deus. Ela precisa sentir Deus. Ela precisa ter comunhão com Deus. A alma do homem precisa disso. E era isso que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. E ela então, sem entender muitas coisas que Jesus estava falando, nem sempre as pessoas entendem de imediato as coisas do reino de Deus. Às vezes o Senhor comunica de uma forma, o Senhor tem que continuar falando até a pessoa entender. Tem pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior para compreender as coisas. E com essa mulher não foi diferente. Jesus está falando do espiritual, ela pensando que Jesus está falando do material. E ela falou assim: então me dá logo dessa água, para que eu não precise limpar novamente para tirar. Aí Jesus falou com ela assim: vá buscar seu marido. E ela então ficou assim, surpresa mais uma vez. Esse homem judeu que está conversando comigo está mandando eu buscar meu marido. Mas a resposta dela foi o seguinte: olha, Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus disse assim: é verdade. Que coisa, né? Jesus sabe tudo a nosso respeito. Às vezes o que Ele quer é que nós tenhamos esse diálogo com Ele. Sabe quando a gente vai orar, vamos falar com o Senhor, antes da gente pedir qualquer coisa, Ele sabe tudo. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir você se dirigir a Ele, falar com Ele, falar das suas dores, falar das suas necessidades, falar dos seus anseios, das suas preocupações.
tinha um filho. Mas ele sabe, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. Agora Jesus demonstra mais um pouquinho que sabe, talvez mais do que ela imaginou que ele soubesse a respeito dela. Meus irmãos, muitas vezes a gente vem num culto, sabe o que acontece? O pregador está pregando muitas vezes, as pessoas pensam assim, mas quem falou havia vida para ele? Porque parece até que alguém comunicou. Às vezes passamos uma situação durante o dia, e aí vem a palavra, o Senhor mostrando que nos conhece. E Jesus falou assim, olha, você teve 5 maridos, e não é casada com um homem com quem vive agora. Então ela tinha tido 5 maridos. A Bíblia não fala qual era a situação dela, se era divorciada ou se os maridos morreram. É bem mais provável que esses maridos tenham morrido. Mas só que ela estava vivendo com uma pessoa que ela reconhecia que não era marido dela, porque ela não era casada com ele. E Jesus diz assim, você está falando a verdade, porque aquele com quem você está vivendo também não é seu marido, porque não é casada com um homem com quem vive agora. Aí as pessoas aqui, nós precisamos pensar um pouco nisso, porque tem pessoas que desprezam a validade do casamento. Amigado com fé, diz uns. Casado é, não é isso? As pessoas aí desprezam a importância do casamento. E Jesus aqui dá a importância a esse ato de casamento. Ao contrário de alguns pregadores de hoje que falam para as pessoas que estão vivendo nessas condições, não preocupa não, você já está mais do que casado. Jesus não fala assim não. Jesus fala assim, você está certo, porque você está vivendo ainda não é seu marido. E aí então, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. O homem está sempre afirmando alguma coisa. No campo da religião, muitas vezes o homem tem as suas afirmações que nem sempre condiz com a verdade, nem sempre está de acordo com aquilo que é o propósito e a vontade de Deus. Essa mulher diz assim, os nossos antepassados adoraram aqui, e afirmam que aqui é o lugar certo de adorar. O que nós aprendemos com isso? Que as pessoas muitas vezes elas recebem dos seus antepassados uma forma de adorar a Deus. E o Deus que os samaritanos adoraram aqui era o Deus de Abraão, era o mesmo Deus dos judeus. Só que a forma da adoração samaritana não estava dentro daquilo que era a forma da adoração que foi revelada ao povo judeu. E aí nós vamos entender que muitas das vezes nós seguimos a nossa vida por aquilo que nós recebemos dos nossos pais.
como religião, como ensino religioso. E alguns até dizem assim: olha, não abre mão dessa religião. Por quê? Porque essa é a religião verdadeira. Não é verdade? E a gente segue, muitas vezes a pessoa vai seguir na vida o curso até ela ter um encontro com o Senhor, ou até ela perceber que aquela religião, ou aquele ensinamento que ela recebeu, e que até então parecia ser tão correto, ela então começa a duvidar se era isso mesmo. E aí Jesus vai responder. Ela quer saber agora de Jesus, aonde, quem é que tem a palavra certa, quem é que está falando a verdade nessa história de religião aí. No meio dessas igrejas todas que existem espalhadas no mundo, e de tantas religiões, quem é que está falando a verdade no meio de tudo isso aí? Pois bem, se nós quisermos saber quem é que está falando a verdade, nós precisamos perguntar para a pessoa certa. E a pessoa certa é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus jamais vai orientar qualquer pessoa uma orientação que seja contrária à que foi revelada na sua palavra. O que ficou registrado nas Escrituras como verdadeira forma de adorar a Deus e de servir a Deus, Jesus jamais vai apontar outra maneira diferente dessa. E aí Jesus responde para aquela mulher, porque ele não quer ver aquela mulher nessa indecisão toda, nessa insegurança no campo espiritual. Tem muitas pessoas na insegurança no campo espiritual. Tem pessoas assim. E só Jesus pode trazer segurança para o campo espiritual do homem. E Jesus então vai responder para ela. Jesus respondeu: creia em mim. Creia em mim. Então, se nós quisermos receber qualquer coisa no campo da salvação, nós precisamos crer em Cristo Jesus. Mulher, está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Está chegando a hora que já não importa isso se é aqui em Jerezim, se é em Jerusalém. Aí as pessoas erroneamente pegam essa fala de Jesus e diz assim: está vendo? Jesus falou que não importa mais o tempo, o lugar para reunir, não precisa disso, ninguém precisa de ter um lugar para reunir, porque Jesus falou que não precisa mais. Jesus não falou nada disso aqui. Jesus só falou que não importa aonde, porque se fosse necessário Jerusalém, nós estávamos perdidos, né? Glória a Deus que não precisa ser em Jerusalém. Pode ser aqui no Manhimirim, não precisa ser numa catedral, pode ser num salãozinho como esse. Reunimos e adoramos ao Senhor, nosso Deus, com o coração alegre, sentindo a sua presença, ouvindo a sua voz, falando ao nosso coração, recebendo as bênçãos, sendo liberto do vício, liberto da mágoa, liberto das escravidões que o inimigo coloca, liberto das enfermidades. Glória a Deus, não tem que ser em Jerusalém. Glória a Deus. Não precisa ser nem com bancos de madeira ou almofadado.
Aliás, a igreja pode reunir para adorar o Senhor até debaixo de uma árvore. A igreja pode ir para o coreto daquele da praça ali, no meio da praça, reunir e adorar a Deus. Aleluia! Não é o local mais o importante, é como nós adoramos. É como nós adoramos. É isso que importa. Porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. É como está sendo a nossa adoração. Se é em espírito, se é em verdade. E a mulher, já naquele momento, podemos imaginar aquele diálogo ali. E eu quanto que o coração daquela mulher estava cheio, né? Cheio do mover de Deus no seu interior. Sabe por quê? Podemos pensar nisso porque nós sentimos isso. Quando o Senhor fala conosco, nós sentimos isso. 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus se coloca no meio deles, começa a conversar com eles. Depois da ressurreição, já nem sabia mais que era Jesus que estava ali. Até que Jesus se revela a eles, e aí eles começam assim: então está explicado. Agora nós estamos entendendo por que ardia o nosso coração quando ele falava da palavra. Quando ele falava das Escrituras, nosso coração ardia. Então podemos imaginar que esse diálogo de Jesus com essa mulher estava sendo algo muito marcante na vida dela naquele momento. E aquela mulher disse assim: Senhor, eu sei que o Messias, que é chamado por Cristo, ele virá. Porque essa era a esperança do Deus samaritano. Essa era a profecia a respeito de Jesus. Eu sei, Senhor. Quando ela fala eu sei, ela está dizendo, está confessando assim: Senhor, eu estou aguardando ele. Estou aguardando, Senhor. Eu estou aguardando esse Messias porque eu sei que o dia que ele vier, ele vai falar toda a verdade para nós. Ele vai nos explicar tudo quando ele vier. Que coisa. Aí Jesus de repente fala assim: sou eu. O Messias que você estava esperando, o Messias que você anseia encontrar com ele, o Messias que é capaz de te mostrar o caminho da verdade, o caminho da salvação. Esse sou eu, o que fala por você. E naquele momento Jesus está encerrando o diálogo com essa mulher. É o ponto alto desse diálogo. Aí nesse momento os discípulos voltam da cidade, ficam surpresos com aquela situação. E a mulher deixou ali a sua vasilha, depois que Jesus se revelou para ela como o Messias que ela guardava. E não somente ela, o seu povo, sabe? Aquele povo que os judeus já desprezavam, aquele povo que os judeus não queriam comunicar com eles, aquele povo que não estava adorando ali em Jerusalém, e a sua adoração talvez nem tivesse tanta perfeição, mas aquele povo tinha no seu coração um anseio de aguardar o Messias. E Jesus sabia disso. Por isso ele precisava passar por Samaria. E aquela mulher agora deixa o cântaro, tinha ido buscar água. O motivo de ter ido lá era buscar água. Agora, depois de beber da água da vida, agora depois de conhecer o Messias,
Agora, depois do Messias se revelar a ela, a água que ela foi buscar já não era nem tão importante assim. Era necessário, com certeza, ela precisou dessa água. Mas é questão de prioridades. Essa água não era o mais importante para ela. O mais importante para ela do que levar essa água para casa era levar para os seus, era levar para os seus amigos, para os seus familiares aquilo que ela havia descoberto. Alguém disse tudo a meu respeito e se revelou como Messias. Isso era o mais importante. E ela foi. E enquanto ela está indo para sua casa, os discípulos ofereceram comida para Jesus. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Assim como aquela mulher deixou o canto, que o mais importante era falar de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes. Para Jesus, mais importante do que alimentar o físico era fazer aquilo que ele veio fazer, realizar e terminar a sua obra. Aí Jesus fala com os seus discípulos: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem. Meus irmãos, que o Senhor possa despertar a cada um de nós hoje. Porque às vezes nós ficamos assim pensando, ainda não é tempo para colher. Somos uma comunidade que está começando, somos poucas pessoas, ainda não é tempo. Jesus disse aos seus discípulos: desperta. E Jesus quer despertar a cada um de nós hoje para uma realidade. E Ele vai dizer assim: olha, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajudam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Jesus quer usar a minha vida, a sua vida, como discípulo de Jesus, para ir colher. O mundo está aí fora como uma seara esperando para ser colhida. Há muitos com a semelhança dessa mulher samaritana, às vezes até religioso, mas sem uma certeza de vida eterna, sem um novo nascimento. E se morrer numa condição religiosa, sem uma experiência de novo nascimento, vai perder a vida. E Jesus está nos chamando para ir apresentar esse presente de Deus para essas pessoas que também precisam de Jesus, assim como nós. Assim como nós. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. O que ela disse para eles quando ela chegou naquela cidade? Ele me disse tudo que eu já fiz. Essa foi uma forma do Senhor tocar o íntimo daquela mulher para levá-la a uma experiência mais profunda, que é a experiência de salvação. Quando Jesus revelou tudo a respeito daquela mulher, Ele estava fazendo isso para que ela pudesse ter uma experiência mais profunda do que simplesmente
ouvir o relato de um Deus que conhece tudo a meu respeito. Deus não quer apenas que nós saibamos que Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele quer morar em nós, pelo seu Espírito. E ela disse, aquele testemunho, deu testemunho para aquelas pessoas. E quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou. Nós cremos não apenas porque você falou dele para nós, mas agora nós cremos porque nós mesmos o ouvimos. A verdadeira salvação acontece aí. É quando a fé em nós nos leva a ouvir a voz de Deus. Jó, nas suas aflições, disse assim, depois que ele chegou num momento marcante do seu relacionamento com Deus, apesar das aflições, Jó chega a dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar. É igual o samaritano aqui. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora veio nos meus olhos. Ah, meus irmãos, a menos que o homem tenha essa experiência, ele não foi salvo ainda. A menos que ele não tenha a experiência de ouvir, de perceber que nele habita o Espírito Santo pela fé declarada em Cristo, o Messias, nada adianta a religiosidade humana. É preciso viver essa experiência de salvação. Jesus veio, muitos que estavam esperando o Messias foram abençoados, mas nem todos. Só que esse Jesus voltará outra vez, e ele está às portas. E a grande questão agora é: quando vier o Filho do Homem, quem estará pronto para reconhecê-lo? Quem estará pronto para encontrar e para subir com ele para a glória eterna? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aqui eu encerro essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Que o campo, a seara, seja o lugar para onde nós vamos olhar, um olhar evangelizador, com a coragem e ousadia da mulher samaritana. Não tem coisa mais gratificante para a vida de um cristão salvo do que levar alguém a Cristo Jesus. Não tem nada mais gratificante na vida do cristão salvo do que levar alguém a ter um encontro com Cristo. É maravilhoso. É muito gratificante. Que Deus possa multiplicar essa sensação em cada um de nós, em nome de Jesus. Vai cantar o louvor? Vem? Vai projetar o louvor?